Resumo para a prova o conceito de ciência política. A ciência política é o estudo da política, dos sistemas políticos, das organizações e dos processos políticos. Envolve o estudo da estrutura e dos processos de governo ou qualquer sistema equivalente de organização humana que tente assegurar segurança, justiça e direitos civis, etc. Quanto à noção moderna da ciência política, surge a partir do século XIX, na altura em que as revoluções liberais e o desenvolvimento industrial propiciaram grandes mudanças sociais, as quais foram analisadas por vários pensadores. A ciência política encarrega-se, hoje em dia, de analisar o exercício do poder político, as atividades estatais, a administração e a gestão pública, os sistemas políticos, o regime partidarista e os processos de eleições, entre muitos outros assuntos. Povo é usualmente concebido como um conjunto de indivíduos, que no dado momento histórico constituem a nação. Se, por vezes, esta coincide com a totalidade de um território a ela associada, como normalmente acontece, é também o conjunto dos cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que, mesmo que constituído por diferentes etnias, estão vinculadas a um determinado regime jurídico, a um Estado. Na linguagem vulgar, a palavra povo pode referir-se à população de uma cidade ou região, a uma comunidade ou a uma família. Também é utilizada para designar uma povoação, geralmente pequena. Povo, no sentido amplo, equivale à população. Num sentido mais restrito, condiz com o conceito de nação. População designa a massa total dos indivíduos que vivem dentro das fronteiras e sob o império das leis de um determinado país. É o conjunto heterogêneo dos habitantes de um país, sem exclusão dos estrangeiros. Conceito de Estado. Realidade jurídica. Uma unidade política particular possui 3 elementos constitutivos: população, território e governo. Organização da força a serviço do direito. Único detentor da força física legítima. Nação politicamente organizada. Órgão executor da soberania nacional. Uns consideram o Estado como organismo natural ou produto da evolução histórica, outros como entidade artificial, resultante da vontade coletiva manifestada em um dado momento. Uns o conceituam como objeto de direito, doutrinas monárquicas, outros como sujeito de direito, doutrinas democráticas. A teoria monista, fusão do direito e do Estado. O Estado é a própria expressão do direito, o consideram como a expressão mesma do direito. O Estado é uma figura abstrata criada pela sociedade. Também podemos entender que o Estado é uma sociedade política criada pela vontade de unificação e desenvolvimento do homem, com o intuito de regulamentar, preservar o interesse público. O Estado é uma sociedade política que, para o seu reconhecimento e identificação, há necessidade de verificação de alguns elementos. Um dos elementos formadores do Estado é o povo, já que o poder emana sempre do povo. E esse, em última análise, que confere ao Estado seu poder de normatizar, regulamentar. O segundo elemento constitutivo é o território, que é identificado pelo espaço territorial onde a sociedade política irá exercitar o seu poder, soberania. Sociedade. Sociedade é um grupo de indivíduos que formam um sistema semi-aberto, no qual a maior parte das interações é feita com outros indivíduos pertencentes ao mesmo grupo. Uma sociedade é uma rede de relacionamentos entre pessoas. Uma sociedade é uma comunidade interdependente. O significado geral de sociedade refere-se simplesmente a um grupo de pessoas vivendo juntas numa comunidade organizada. A origem da palavra sociedade vem do latim societas, uma associação amistosa com outros. Societas é derivado de socios, que significa companheiro, e assim o significado de sociedade é intimamente relacionado àquilo que é social. Está implícito no significado de sociedade que seus membros compartilham interesse ou preocupação mútua sobre um objetivo comum. Como tal, sociedade é muitas vezes usado como sinônimo para o coletivo de cidadãos de um país governados por instituições nacionais que lidam com o bem-estar cívico. A união de pessoas formou os chamados grupos sociais, e a aglutinação desses grupos originaram a sociedade.
As ligações sociais entre grupos distintos, político, religioso, familiar, trabalhadores e ético, buscando a uniformidade de interesses originam a sociedade. Assim, a sociedade decorre, naturalmente, do homem, pois há uma união moral de pessoas livres e com certa organização, desprovida de normatização jurídica, para a realização de um fim comum. Nação. Nação, do latinátio, de natus, nascido, é uma comunidade estável, historicamente constituída por vontade própria de um agregado de indivíduos, com base no território, numa língua, e com aspirações materiais e espirituais comuns. Realidade sociológica. Uma entidade de direito natural e histórico. Um conjunto homogêneo de pessoas, ligadas entre si por vínculos permanentes de sangue, idioma, religião, cultura e ideais. A nação é anterior ao Estado e pode perfeitamente existir sem este. É a substância humana do Estado. Unidade sociopsíquica. É a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, falando o mesmo idioma e tendo os mesmos costumes, formando assim um povo, cujos elementos componentes trazem consigo as mesmas características étnicas e se mantêm unidos pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. Mas, a rigor, os elementos território, língua, religião, costumes e tradição, por si sós, não constituem o caráter da nação. São requisitos secundários, que se integram na sua formação. O elemento dominante, que se mostra a condição subjetiva para a evidência de uma nação, assenta no vínculo que une esses indivíduos, determinando entre eles a convicção de um querer viver coletivo. Território. É a base física, o âmbito geográfico da nação, onde ocorre a validade de sua ordem jurídica. O território é o espaço dentro do qual o Estado exerce seu poder de império. É a base física, a porção do globo por ele ocupada, que serve de limite à sua jurisdição. É o país propriamente dito, não se confundindo com povo e nação, e muito menos com Estado, do qual é apenas um dos elementos. Existem diversas teorias com relação ao território. Quem melhor classifica e as enquadra é Paulo Bonavides. Território patrimônio, característica do Estado medieval. Concebe o poder do Estado sobre o território como o de um proprietário sobre um imóvel. Não difere império e domínio. Território objeto. Para estes a relação do Estado com seu território seria apenas de domínio, seria o território um direito real de caráter público. Território espaço, seria ele a extensão espacial da soberania do Estado. Para seus adeptos, seria parte da personalidade jurídica do Estado. Império. Território competência, defendida por Kelsen, seria ele o âmbito de validade da ordem jurídica do Estado. Princípio da impenetrabilidade, significa reconhecer ao Estado o monopólio de ocupação de determinado espaço, não podendo conviver no mesmo lugar, ao mesmo tempo, dois soberanos. Cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. O conceito de cidadania sempre esteve fortemente ligado à noção de direitos, especialmente os direitos políticos, que permitem ao indivíduo intervir na direção dos negócios públicos do Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração, seja ao votar, indireto, seja ao concorrer a um cargo público, direto. No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de direito pressupõe a contrapartida de deveres, uma vez que em uma coletividade os direitos de um indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. Soberania. Poder de supremacia que o Estado tem sobre os indivíduos e os grupos que formam sua população, e de independência com relação aos demais Estados. Sem soberania inexiste Estado. Para alguns autores, a soberania não seria propriamente um poder, mas uma qualidade superior do poder do Estado. Normalmente, a soberania é entendida como tendo um caráter interno e o outro externo. A soberania externa tem a ver com a independência e as relações de igualdade entre os Estados. A interna com o poder de normatizar as relações que se estabelecem entre os indivíduos e grupos que habitam o interior do Estado. A soberania é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder. Poder político.
Poder político é a possibilidade coercitiva que o Estado possui para obrigar a fazer ou não fazer algo, tendo como objetivo o bem público. O poder político nas democracias é essencialmente a vontade da maioria através do governante. Não existe poder político nas ditaduras, visto que a força em si é apenas uma das condições e não a causa essencial. Portanto, no governo totalitário o ato de coação é aplicado sem visar o bem público. Origem do Estado. Estado. A definição de Bluntschli, segundo a qual o Estado é a nação politicamente organizada, tornou-se trivial. Para compreender essa assertiva, porém, é preciso discernir entre Estado, país, povo e nação. Por país entende-se o território que abriga uma coletividade. A população, elemento humano do Estado, constitui o povo. Mas, como ensina Darcy Zambuja, em seu conhecido livro Teoria Geral do Estado, não é sempre que o povo constitui uma nação. Esta só aparece quando um grupo de indivíduos, tendo a mesma origem ou religião, ou os mesmos interesses econômicos e morais, mas principalmente um passado comum de tradições, unem-se em torno de ideais e aspirações comuns. Finalidade do Estado. As discussões a respeito do Estado incluem o debate sobre se ele é um fim em si mesmo, ou é o fim do homem e da sociedade, ou é um meio para que o homem alcance a felicidade. Darcy Zambuja concorda com a Taliba Nogueira, ao dizer que o Estado é um dos meios pelos quais o homem realiza o seu aperfeiçoamento físico, moral e intelectual, e isso é que justifica a existência do Estado. Pode-se conceituar o Estado como sendo a sociedade política geral constituída pelo povo que habita um território, estabilizada sob um poder soberano que governa esse povo e administra suas coisas. Isso posto, define-se o poder constituinte como sendo o poder político que, exercido por agentes que deliberam em nome de um povo, elabora a ordem jurídica fundamental do Estado por ele constituído. É o poder que faz ou refaz as normas jurídicas constitucionais de um Estado. Em síntese, é o poder político que faz ou refaz a constituição jurídica do Estado. Nacionalidade. Uma diferença entre nacionais e os estrangeiros. Conceito de nacionalidade. Alexandre de Moraes ensina que a nacionalidade é o vínculo político que liga um indivíduo a um certo e determinado Estado, fazendo deste indivíduo um componente da dimensão pessoal deste Estado, a ele se atribuindo direitos e deveres exatamente pela sua condição de nacional. Aos nacionais se conferem os direitos políticos. 1. Distinção entre povo e população. Povo. Segundo Celso Ribeiro Bastos 2, o povo encontra-se ligado ao Estado pelo vínculo da nacionalidade, sendo, em consequência, o conjunto de nacionais de um Estado. Trata-se de conceito político-jurídico. Brasileiros natos e naturalizados. População abrange um grupo de pessoas que se encontram no território de um Estado, sejam ou não nacionais. Trata-se de conceito numérico, econômico ou demográfico. Brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. 2. Os critérios para a atribuição da nacionalidade. É o Estado que define qual o critério para a outorga de nacionalidade aos indivíduos. Existem 2 critérios para a atribuição de nacionalidade: critério da origem territorial, jus solis, e critério da origem sanguínea, jus sanguinis. 2. Jus solis. Por este critério, os nacionais são aqueles que nascem no território do Estado, independentemente da nacionalidade de seus ascendentes. Este critério normalmente é adotado em países de imigração, como é o caso de diversos países das Américas, inclusive o Brasil. 2. Jus sanguinis. Por este critério, o filho de pais nacionais será considerado nacional, independentemente do território em que nasceu. Este critério normalmente é adotado em países de emigração, como é caso dos países da Europa. Como mencionado, o critério adotado, em regra pelo Brasil, é o jus solis, com algumas exceções. 3. Nacionalidade originária e nacionalidade adquirida. 3. Nacionalidade originária, decorrente de fato natural, adquirida pelo indivíduo em virtude do nascimento, seja em razão do critério sanguíneo, seja em razão do critério territorial. 3.
Nacionalidade secundária. Adquirida por ato voluntário, vontade do Estado ou vontade do indivíduo, posteriormente ao nascimento. Ens. Naturalização, casamento, opção, residência fixa no território do Estado, reaquisição de nacionalidade, cessão, aquisição ou troca de territórios. O Brasil não conhece a naturalização em virtude de aquisição territorial, tendo em vista que o nosso país não pratica a guerra de conquista. A legislação brasileira também não admite o casamento como modo de aquisição de nacionalidade. 4. Modos de aquisição da nacionalidade originária no Brasil. No Brasil, as hipóteses de nacionalidade originária encontram-se previstas no artigo 12, inciso I, da CF. Nesse contexto, são considerados brasileiros natos. 4.1. Os nascidos no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país de origem. 4.2. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, desde que qualquer deles esteja a serviço do nosso país. Nesta hipótese, excepcionalmente, o Brasil adota o critério jus sanguinis. 4.3. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, que não estão a serviço do Brasil, desde que venham a residir no país, e optem a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Trata-se de nacionalidade potestativa, tendo em vista que os efeitos pretendidos. Origens do Estado. Teoria natural, Aristóteles. Teoria econômica, Karl Marx. Teoria contratual, Hobbes, Locke e Rousseau. A teoria natural, Aristóteles. O Estado é fruto do processo evolutivo humano. A evolução humana foi acompanhada pela evolução política. O homem é um ser social por natureza, então nenhum homem é uma ilha. O homem é um ser social por natureza, portanto, o homem não pode viver sozinho. Evolução. Homem, social por natureza, organiza em família, difunde em clã, tribo, união de vários clãs, Estado. B. Teoria contratual. O Estado é fruto da vontade, razão humana. Surge por meio de um contrato social. Os homens criam o Estado. Hobbes. O Estado surge da necessidade de proteção à vida. Locke. Surge da necessidade de proteger a vida, propriedade privada ameaçada. Rousseau. Surge da necessidade de se combater a corrupção. De acordo com essa teoria, as associações pré-estatais, surgidas naturalmente, teoria natural, não podem ser consideradas como Estado devido à inexistência de leis. C. Teoria econômica. Marx. Estado é funcionário da burguesia. Surge da vontade da burguesia que o usa para controlar o proletariado e dominar a economia. Outras formas não contratuais. Patriarcal / familiar, teoria aristotélica. Violência / força, teoria aristotélica. Estados derivados podem se formar pela união. Dois ou mais estados se unem para formar um. ES. Estados Unidos, Grã-Bretanha. Separação, surge pela separação de um estado. ES. Uruguai. Motivos especiais, surge em momentos de crise ou intervenção internacional. ES. Estado de Israel, separação da Alemanha. Tipos de Estado. História. Estado antigo, Estado grego, Estado romano, Estado medieval, Estado moderno. Elementos constitutivos de um Estado. Elementos necessários para que você possa classificar uma sociedade política como sendo um Estado moderno. 1. Soberania. 2. Território. 3. Povo. 4. Governo. 5. Finalidade. 1. Soberania é o principal elemento do Estado, representa o seu poder. Para Bourdieu, a soberania é um poder máximo e absoluto, perpétuo. Características. 1. Território. 1. Soberania. Indivisível. OBS. No caso da tripartição do poder, não é o poder que é dividido, mas sim as funções administrativas. Inalienável. Soberania relativizada. Os estados democráticos começam a ser vistos de maneira flexível, não podendo mais fazer tudo o que se quer. Um exemplo disso são as cláusulas pétreas. Nas democracias modernas, o Estado não pode mais atentar contra os direitos dos cidadãos. 2. Território, espaço físico onde é realizada a soberania. 3. Povo, conjunto de pessoas, uma parcela da população, que detém e exercem seus direitos políticos. São os brasileiros natos e naturalizados.
População, número total de pessoas que habitam o Estado, como os nacionais, estrangeiros naturalizados ou não, crianças entre outros. Obis. Juridicamente é incorreto referir-se aos índios como povo indígena. 4. Governo é a administração criada pelo Estado para o exercício do poder soberano. Administra o Estado em nome da sociedade, democracia social, funcionário do povo. 5. Finalidade, objetivo pelo qual o Estado foi criado, buscar o bem comum, facilitar o desenvolvimento dos indivíduos, e o direito vem como um facilitador para a sociedade conseguir atingir seus objetivos. O bem comum é subjetivo, pois o que é bom para os outros, não é bom para mim. Necessidade x possibilidade. As possibilidades que o Estado possui para atender às necessidades da população. As possibilidades são limitadas. As necessidades são ilimitadas. Autoridade x liberdade, tirania x democracia. É isso aí, moçada. Boa sorte na prova. Quem baixar o vídeo me deve R$10 por download. Obrigado.